Fala pessoal, olha ele aí de volta, Professor Lawrence na área, tudo beleza com vocês, pessoal? Vamos então dar continuidade à questão da circunferência lá na geometria analítica. O que nós temos para hoje? Ainda falar sobre a questão das posições relativas, tá? Notem e lembrem que nós já vimos a questão de posições relativas de circunferência com reta, né? Por exemplo, a mesma ideia, ela foi válida para circunferência com ponto, e hoje, essa parte 2, ela fala sobre as posições relativas entre as circunferências, tá? Então vejam que, quando você fala em duas circunferências lá no plano cartesiano, nós podemos ter algumas posições relativas, tá? E delas, pessoal, o que é importante? Delas é importante você lembrar dessa fórmula aqui, ó, tá? Distância entre pontos. Distância entre pontos. É através da distância entre pontos que nós vamos então ter essa conclusão. Elas são, por exemplo, externas, elas são tangentes, né? Então vejamos aqui, pessoal, vejamos aqui, ó. A distância, por exemplo, entre pontos, nós podemos fazer então a seguinte conclusão entre pontos. Fórmula é a seguinte, é aquela famosa fórmula do delta, né? Então a distância entre pontos é equivalente à raiz quadrada de quem? De ΔX elevado ao quadrado mais o valor, então, de ΔY elevado ao quadrado, né? Então, essa é a fórmula da distância entre pontos. Diferença de x's, diferença de y's, porque eu preciso agora, a partir de hoje, concluir algo sobre o centro da circunferência, tá ok? Então, a primeira relação tá aqui, ó. Duas circunferências que são ditas externas, foras, né? Elas não têm, por exemplo, pontos em comum. E o que eu posso falar, pessoal, e concluir é o seguinte, que se você, por exemplo, calcular a distância entre os centros, que são ali em cima pontos, distância entre pontos ou entre centros são pontos, essa distância você concorda que é um valor maior que a soma dos dois raios? Então vejam que fica muito nítido de você tirar essa conclusão. Nada de fórmula, tá? Então, se caso você tenha uma certa questão de procurar a questão de posição relativa, né? Se elas forem externas, é quando você soma, por exemplo, os dois raios, e esta soma é insuficiente, ela não atinge a distância dos centros, né? Que no caso é um valor menor. Então, essa distância aqui de raios é menor que a distância do desão. Ou o contrário, o desão é maior que a soma dos raios, beleza? Essa é a primeira posição relativa. Uma outra que também é muito importante, eu acho que todas elas a mais importante, tá, gente? Por exemplo, notem que se você calcular agora nas circunferências tangentes de forma externa, elas podem estar tangenciando lá fora, que é externamente, ou, por exemplo, elas podem estar tangenciando lá dentro, né? Então, tangências internas, mas o mais importante para nós aqui, gente, quando você tem, por exemplo, nas tangentes externas, é que, por exemplo, se você calcular a distância do centro 1 até o centro 2, que são o quê? São pontos, né? Distância entre pontos, essa distância ela vai ser o próprio soma dos dois raios, né? Soma do raio 1 mais o raio 2. Essa é a conclusão da questão das circunferências tangentes. É uma das mais importantes, tá? Quando você fala, por exemplo, na questão de tangente, né? Tangente, no caso, o quê? Tocar é apenas um ponto, né? Elas tocam apenas um pontinho, tocar é apenas um ponto. Agora, o próximo caso é um caso de circunferências secantes. Serem secantes é o que, pessoal? Ser secantes é, por exemplo, tocarem apenas dois pontos, tá? Tocarem apenas dois pontinhos. Então, se você calcular a distância, né, gente, entre os centros, essa medida é uma medida menor que a soma dos dois raios, tá? É um valor menor. Essa é a conclusão que você tem com relação a isso. Beleza ou não? Tudo bem? Tranquilos? Então, com essa conclusão, com essas imagens, nós podemos então resolver exercícios, tá ok? Então, observa, por exemplo, essa questão que nós temos aqui, tá? Quanto à posição relativa, quanto à questão de posição relativa, ele fala o seguinte, nós podemos então classificar as circunferências entre, olha que bacana, externas, internas, tangentes. Então, para você tirar a conclusão, primeiro, observem essas circunferências. Tá? Eu tenho uma circunferência de equação reduzida e uma circunferência de equação geral, reduzida e geral. Vou colocar para vocês aqui as duas equações, tá? A equação reduzida de uma circunferência, aqui ó, equação reduzida, ela vai ser então a seguinte, o valor então de x
menos o valor do a elevado ao quadrado, mais o valor então de y menos o b elevado ao quadrado, que vai ser equivalente ao raio quadrado, tá? Então essa é a chamada equação reduzida de uma circunferência. Aqui, ó, equação, onde o a e o b são o quê? Coordenadas do centro, e onde esse r é chamado então de raio da circunferência. Perfeito? Continuando aí, nós temos também uma outra equação de circunferência que é chamada de equação geral, tá? Então você pode ter também numa circunferência uma equação geral que no caso está acontecendo também, né? Nós temos uma equação reduzida, olha o formato lá, e nós temos uma equação geral, tá? Na equação geral você tem, por exemplo, esse formato aqui, ó. X ao quadrado mais o y elevado ao quadrado menos o 2ax menos o 2by mais o valor de a quadrado mais o valor de b elevado ao quadrado menos o valor do raio quadrado, que vai ser equivalente a zero. Detalhes é que essas duas equações são as mesmas, a diferença é a questão da disposição. Aqui você abre e fica assim, né? Ou você reduz e fica assim. Essa é a ideia. Por isso que uma é reduzida, a outra é uma equação chamada de geral, tá? Bom, na primeira equação aqui, ó, primeira circunferência, chamada de circunferência número 1, tá? Aqui, ó, circunferência C1. A circunferência C1, vamos pensar, por exemplo, no centro dela, tá? O centro dela, se você fazer, por exemplo, a comparação com a nossa fórmula, x menos o a. X menos o a. Então, o a vale 2. Então, o centro da circunferência x começa com 2, tá? Y menos o b da fórmula. Aqui você tem y menos o 3. Então, a primeira circunferência, ela vai ter centros de coordenadas 2 e 3. Centro de coordenadas 2 e 3, tá? E o valor do raio, aqui você tem 9, aqui você tem r quadrado. Qual que é o número que é elevado ao quadrado dá 9? Faz a comparação. Então, por exemplo, nós podemos concluir que a circunferência número 1 tem raio equivalente a 3. 3 elevado ao quadrado, você chega, por exemplo, nessa equação reduzida, né? Depois, a circunferência número 2, nós temos que fazer um pouquinho mais de conta, tá? O menos 2a multiplica o x. E aqui quem multiplica o x é menos 8. Então, para você fazer então essa continha, você pode pensar no seguinte, olha, então na questão do centro dela, para começar a fazer a comparação, escrever assim, ó, centro da circunferência, então nós temos que menos o 2a vai ser equivalente ao valor de menos 8, para fazer a comparação, é tudo por igualdade. Tá? Então você multiplica os dois lados por menos 1, passa o 2 dividindo, o a vai ser equivalente ao valor de 4, né? Então, coordenada x do centro, 4. Um macete bem rápido para vocês, quando você tem a equação geral, é você trocar o sinal e dividir por 2, que é uma consequência daquela comparação, tá? E para encontrar o valor do b, o menos o 2b, que está multiplicando aqui o y, ele vai ser equivalente, notem que aqui você não tem o y. Quando você não tem o y, ele vale 0. Então, logo b vai ser equivalente a 0. Coordenadas do centro aqui, ó, 4 para x e 0 para y, tá? E para encontrar o raio, você segue a comparação, tá? Então, a quadrado mais o valor de b elevado ao quadrado, ele vai ser equivalente a menos r quadrado. Então, aqui, esse termo independente todo aqui, ó, ele vai ser equivalente a esse termo independente equivalente a 15, tá? Então, aqui, ó, equivalente ao valor do 15. Já conheço A, já conheço B, o raio você encontra por consequência da equação, tá? Então você tem assim, ó, 4 elevado ao quadrado, mais o valor então de 0 ao quadrado, né? Depois menos o r quadrado, que vai ser equivalente ao número 15. 4 ao quadrado fica 16, então menos r elevado ao quadrado é igual a 15 menos o 16. Aí você vai ter aqui, por exemplo, 15 menos 16 é o valor de menos 1, né? Então, menos r quadrado igual a menos 1. Multiplica os dois lados por menos 1 e passa a raiz quadrada. Então, você vai ter, por exemplo, o r equivalente ao valor de 1. A próxima circunferência na equação geral, que é um pouquinho mais trabalhosa, ela tem, por exemplo, essa característica. Legal? Bom, então agora a pergunta é o seguinte. Nós temos as duas circunferências com essas características, né, de questão, por exemplo, de centro e de raio. A pergunta é, qual é a posição relativa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a distância dos centros para ver o que acontece. Vamos calcular a distância entre os centros, que seria, no caso, distância de pontos, tá? Então, fazer o seguinte aqui, ó, a distância do ponto C1 até o ponto C2. É
É uma distância de centros, tá? C1 e C2. Então você vai ter aqui, por exemplo, o valor então de raiz quadrada de quem? Diferença de x's. Diferença de x's de 2 para o valor então de 4, essa diferença é 2 elevado ao quadrado, que é o famoso ΔX, a variação dos x's, né? A variação dos y's, ó, de 3 para 0 é o valor de 3. Então você tem, por exemplo, aqui um 3 elevado ao quadrado, né? Então essa distância, por exemplo, de C1 até C2 aqui, de centro 1 até o centro 2, ela vai ser equivalente a uma raiz quadrada, então, de 4 mais o valor, então, de 9, que é o número, por exemplo, raiz quadrada de 13. E você concorda comigo que, por exemplo, a raiz quadrada de 13, tá? Ele é um valorzinho, vamos pensar assim, que está entre quem aqui, ó? Raiz de 13, vamos pensar no valor aproximado agora. Está entre raiz de 9 e, por exemplo, raiz de 16, tá? Só para a gente pensar numa aproximação aqui. A raiz de 13 está entre a raiz de 9 e a raiz de 16, ou seja, está entre 3, está entre o valor, por exemplo, de 4, né? Então, aqui você tem uma aproximação assim de medidas, tá? Então, ele está entre esses valores aqui, ó, maior e menor, tá? Por quê? Porque vamos pensar o seguinte agora. Vamos somar esses dois raios? Somando os dois raios, que é o valor então de 1 mais 3 é 4. Somando os dois raios, a soma dos raios é equivalente ao valor de 4. Então, logo, por exemplo, os dois raios juntos dá 4. Né? E essa medida aqui, gente, raiz de 13, é menor que o valor de 4. Então, logo, nós podemos concluir que essas duas circunferências, veja, a distância dos dois centros, centro 1 e centro 2, essa medida foi um valor menor que o valor de 4, que é a soma, por exemplo, dos raios. Logo, nós podemos concluir que, no caso, essas duas circunferências, elas são o quê? Elas são secantes, tá? Essa distância é um valor menor que a soma dos dois raios. Logo, é secante, a alternativa certa, letra A. Beleza, pessoal? Então tá certo. Grande abraço, conversamos na próxima aula. Até lá!